A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou passar aqui daqui a uns minutinhos, né, a manifestação de um nosso irmão, Davidson, né, com uma descoberta que ele fez, né, e ele ficou muito indignado. Descoberta que os homens são pregadores da salvação por meio de boas obras, né? Todo mundo querendo entrar no céu com seus próprios esforços, entende? Com firmeza, com fidelidade, com boas obras, porque batizou, porque pertence a um sistema religioso que já faz um bocado de tempo fez o quê? Deixa eu pegar aqui uma coisa para mostrar, né? É bom quando a gente, né, mata a cobra e mostra o pau que matou a cobra, né? Uma igreja que apostatou aqui, ó, das suas doutrinas originais, entendeu? Aqui, ó, tá vendo? Uma igreja que apostatou desses pontos de doutrina aqui, entende? Que aqui, né, diz assim, ó, o quinto ponto de doutrina diz assim, que a regeneração, aqui, ó, o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Quer dizer que se fosse por meio de boas obras, estaria escrito, só se recebe pela fé e as boas obras em Jesus Cristo. Se fosse pela fé e a firmeza e a fidelidade, estaria escrito pela fé e a firmeza e fidelidade em Jesus Cristo. Se fosse pelo batismo, estaria escrito pela fé e o batismo em Jesus Cristo. Se a congregação fosse uma igreja que salvasse, aqui estaria escrito pela fé e a igreja CCB em Jesus Cristo, entendeu? Não fala nada disso, né? Quer dizer, os camaradas são mentirosos, falsos profetas mentirosos. E esse nosso querido irmão Davidson, né? Ele ficou indignado, né? Porque o cara lá na frente, né, pregou que a gente precisa ajudar, né, o Senhor Jesus, porque porque o sangue derramado dele não é suficiente para salvar a gente, né? Precisa de uma forcinha. Minha filha, é o seguinte. E ele ficou bravo. É o profeta nervoso. É isso aí, viu, David? É isso aí, tá? Eu também já passei por isso. Uma vez a minha filha me convidou, nós fomos congregar lá no Vaticano II. Tem o Vaticano lá em Roma, né? E tem o Vaticano II que é no Brás aí, entendeu? Aqui em São Paulo, no Brás. Então ficou ela congregar, levantou um ancião, um filho do inferno. Olha só o que ele pregou naquela noite, ó. Com a voz bem impostada, assim, né? Falou, irmandade, nós todos vamos receber o mesmo salário. O porteiro, os irmãos de banco, as irmãs da obra da piedade, os diáconos, os músicos encarregados de orquestra, os anciãos, todos nós vamos receber o mesmo salário, o salário da vida eterna. Interessante é que, quando a Bíblia fala em salário, ela fala que o salário do pecado é a morte, não é a vida eterna. Porque a vida eterna não é salário, a vida eterna é um dom. Dom quer dizer dádiva, presente. A salvação é um presente de Deus aos homens. Mas tá bom, né? Mas o nosso querido irmão Davidson, quando ouviu isso, ele ficou brabo, mas brabo mesmo. Eu vou ter umas conversinhas com você aí, porque você está muito agitado, sabe? Muito agitado, tá? Deixe-se guiar pelo Espírito Santo de Deus, tá? E não resista à palavra de Deus. Alguém fala, não resista à verdade. A pessoa falou a verdade, ó, Deus abençoe o irmão, Deus abençoe, fico feliz, tá? De ter aprendido isso. Nada de agressões contra alguém que está falando a verdade, dentro da palavra de Deus, né?
Esse é o teu conselho, hein? Eu vou mostrar isso para você que você andou fazendo isso. Isso é perigosíssimo. Muito perigoso, tá? Cuidado. Cuidado. Mas tá bom, você, meu querido irmão, vejo a indignação do irmão Davidson. Essa turma de nome complicado. Para mim que sofro de dislexia, às vezes é problema. Dá uma olhada aí no vídeo do irmão Davidson, né? E veja a indignação dele. Tá. Pessoal, eu saí do culto, antes de terminar o culto, porque esse irmão que está atendendo o culto aqui, ó, ele é cooperador na cidade de Caeté, em Minas Gerais. Pregou uma heresia na hora da palavra. Ele falou que a salvação está condicionada às nossas obras, que nós temos que ajudar. Ele falou bem assim, nós temos que ajudar para ser salvos. Nós temos que fazer a nossa parte. Isso é heresia, irmãos e irmãos. Se nós tivéssemos que fazer alguma coisa de nós mesmos, o Senhor Jesus Cristo não precisava ter vindo na face dessa terra. Por isso eu saí, abandonei o culto no meio da palavra e xinguei ele lá diante de todo mundo, chamei ele de falso profeta, gritei lá na igreja. Chamei ele de falso profeta, gritei na hora da palavra e vim embora. Então, meus irmãos, ao longo desse vídeo, eu passei os versos que mostram que a salvação é somente pela fé. O Senhor Jesus fala 20 vezes, quem crê tem. Acabou a conversa. Ele é o Deus que se fez homem, habitou entre nós, tá? É o Salvador. E diante da palavra dele não tem Paulo, não tem Pedro, não tem João. E nem esse Tiago aí que tem um livro na sua Bíblia, que nem apóstolo foi, tem autoridade para contradizê-lo, né? Entendeu? É verdade mesmo, ó. Tem um livro histórico que mostra isso. Que esse Tiago do Novo Testamento, tá? Ele foi irmão do Senhor, tá? Ele não foi apóstolo. Está aqui, ó. Primeiro historiador do cristianismo primitivo, Eusébio de Cesareia. Ele viveu de 263 até 340 depois de Cristo. Ele conheceu a terceira geração dos primitivos pais da igreja, tá? Da igreja primitiva, tá? E cita no seu livro muitos historiadores e muitos documentos da sua época. Ele conheceu e leu esses documentos, tá? E muitos deles até desaparecidos, tá? Ele leu. E no capítulo, na folha 72 ele narra o martírio de Tiago, irmão do Senhor, tá? Aí você descobre que ele não foi apóstolo, tá? E esse livro que você tem na sua Bíblia também não se tem certeza que foi Tiago, irmão do Senhor. Ele diz aqui na página 75, ó, são tais os relatos a respeito de Tiago, irmão do Senhor, ó, de quem se diz teria escrito a primeira das epístolas gerais, está vendo aí? De quem se diz, porque ninguém tinha certeza que tinha sido Tiago, irmão do Senhor. E até hoje ninguém tem, tá? Essa certeza. Ok? Mas, depois diz aí, mas deve-se observar que é considerada espúria, quer dizer, falsa, adulterina, por causa de Tiago 2,14 e 16. Os primitivos crentes, bom, primeiro eles só liam cartas cuja autoria estava declarada na carta, e carta só dos apóstolos, tá? Esse Tiago não era apóstolo. Tiago, irmão do Senhor, também não foi apóstolo. Ok? Então eles não liam. Segundo lugar, nem eles consideravam adulterina por causa de Tiago 2,14 e 16, fé sem obras é morta, né? Na contradição do ensino do Senhor Jesus, que ele diz que quem crê tem a vida eterna. Se fosse necessário boas obras para a nossa salvação, ele teria dito, quem crê e pratica boas obras tem a vida eterna. Não fala nada disso, nada em absoluto. Tá? Então o ministério elegeu como doutrina de salvação o ensino de Tiago, que nem a apóstolo foi. Tá? Então fique claro uma coisa. Diante da palavra do Senhor Jesus, não tem Pedro, não tem Paulo, não tem João, não tem esse Tiago aí, porque nem apóstolo foi, tá? Não tem conselho de ancião, igreja nenhuma, não tem homem
para desdizer, contrapor, contradizer o ensino do Senhor Jesus, a sua palavra. Tá? E para justificar a heresia desses homens, eles pegam versos isolados, né? E usam, né, versos de homem para contradizer a palavra do próprio Deus. Né? E pegam versos também ditos pelo Senhor Jesus fora de contexto, na dispensação da lei, que Jesus veio na dispensação da lei. Tá? No final deste vídeo, tem uma telinha, Roger Alves e as dispensações de Deus. Examina, veja esse verso com cuidado, para você entender algumas afirmações do Senhor Jesus no exercício do seu ministério, que são afirmações onde o evangelho é condicional. Para você entender o que é isso, o evangelho de João, a diferença que há entre o evangelho de João e o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, são um evangelho condicional. Tá bom, eu paro por aqui, tá? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.